faz o brasileiro gostar tanto de uma ironia, de um humorzinho, de uma pequena zoação, como se diz por aí, e de tirar com a cara dele mesmo e também dos outros? Bom, é isso que nós vamos descobrir ao longo desse vídeo. Obviamente o humor e a comédia não são exclusivos do Brasil, claro que não. As populações do planeta inteiro possuem alguma forma de humor. O humor é natural ao ser humano. É tão natural que nem mesmo durante o auge da União Soviética, quando se corria um grande risco de ser morto por piadas, ainda assim as pessoas continuavam fazendo e rindo e morrendo executadas por isso. Uma das piadas documentadas mais engraçadas que eu vi foi essa aqui, ó. Um homem vai a uma loja e pergunta: "Você não tem carne aqui?" A senhora diz: "Não, aqui nós não temos peixe." A loja do outro lado da rua é que não tem carne. As pessoas eram enviadas para o Gulag, termo que se refere aos campos de trabalhos forçados que foram estabelecidos na União Soviética durante esse regime comunista, simplesmente por fazer esse tipo de piada. E ainda assim faziam. Então, nós sabemos que isso simplesmente faz parte da natureza humana. Mas por que o brasileiro tem uma conexão tão forte e diferenciada com o humor? Será que foi por causa da nossa cultura televisiva? Chaves, Mussum, Didi, Professor Raimundo e tantos outros? Bom, não pode ser, pois mesmo antes da TV o brasileiro já era muito conectado com o humor. Eu pessoalmente acredito que o humor se fortalece nos momentos mais difíceis da vida de alguém. E a maior parte de nós veio de uma geração muito sofrida. A nossa história brasileira é muito sofrida. Pessoas que tinham dificuldade em ter o que comer durante a infância, pessoas que perderam irmãos e filhos pequenos para problemas e situações que são completamente evitáveis hoje em dia. Quando você está brigando com seus 5 irmãos para ver quem vai se cobrir com a saia da própria mãe, numa noite fria e gelada, e essa é a vida. Tudo que você conhece. Você se adapta, você passa a olhar para essas situações com outros olhos. Eu, por exemplo, fui o último filho da minha mãe e ela teve 9 filhos. Coitada da minha mãe, né, gente? Nós éramos bem pobres e eu fui a pessoa que mais teve luxos na família. Veja lá que coisa. E praticamente todo mundo era assim. O pessoal da geração dos meus pais já sofreu muito. Imagina como eram as coisas para os pais deles, para os meus avós, tataravós e assim vai. Como você continua seguindo a vida mesmo quando tudo parece estar perdido. Você sorri, faz uma piada de mau gosto, ri com a sua família e depois continua seguindo nessa trajetória inescapável. O humor, na minha concepção, é a prova viva da força do brasileiro. Afinal de contas, não importa qual seja a nossa fama lá fora, nós sempre escutamos que o brasileiro não desiste nunca, porque é um povo forte, disposto e trabalhador. Mesmo em algumas das piores circunstâncias, os nossos ancestrais contavam histórias miseráveis que fariam qualquer pessoa chorar, mas eles contavam rindo, fazendo piada disso, tendo a força para se divertir com a miséria que viveu e fazer piada sobre isso. Imagina ter um nível de sabedoria e de entendimento para falar de períodos tão traumáticos e ainda tirar sarro deles. Para fazer algo assim é necessária muita, mas muita força. Uma força que cada um de nós carrega, afinal de contas, como legado. Tudo isso foi passado para frente. Cada brasileiro e brasileira carrega dentro de si a força dos que vieram antes de nós, dos que possibilitaram todo o acesso e todo o progresso que hoje em dia nós temos, tudo graças ao sacrifício deles. Eu acredito que seja por isso que o brasileiro tem uma conexão tão grande com o humor e a comédia. Às vezes ela pode ser a sua única opção para se libertar de um fardo maior do que a sua própria existência. Às vezes o humor é a única coisa que poderá te manter são em momentos de fragilidade. E talvez, só talvez, o humor tenha capacitado a maior parte dos brasileiros a olhar para as dificuldades da vida com um pouco mais de leveza, com um pouco mais de carinho e com os braços abertos. Pois não há como fugir do inevitável. Quem tenta, adoece de alguma forma. Afinal, quem nunca ouviu falar de alguém que morreu de desgosto? Não é verdade? O humor foi a ferramenta que o brasileiro usou para lidar com as maiores dificuldades que teve, desde os primórdios desta nação. É por isso que ele está enraizado em cada um de nós, até mesmo naqueles que têm a cara fechada. Nunca se esqueça de que sempre dá para encarar os desafios e as dificuldades da vida de uma outra forma. Não carregue o mundo inteiro sozinho nas suas costas. Isso não é necessário. Faça uma piada, dê uma risadinha de canto e siga em frente. Isso é tudo que podemos fazer, pelo menos por hoje. E também é tudo que precisamos fazer, talvez amanhã. Um abraço do Everton Veiga e até a próxima.